Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Carlos Palha e eu vou estar aqui com vocês agora para a gente resolver umas questõezinhas voltadas para o Enem, fechado? Principalmente na parte do assunto soluções, tudo bem? Olha só, os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista, né? Às vezes imprudência, certo? Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica, que não deixa de ser uma imprudência, certo? A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. Na realidade, pessoal, interpreta esse dado comigo. Eu tenho 0,3 gramas de álcool, beleza? Para cada 1 litro de sangue. Perfeito? Tranquilo? Isso pela ingestão de apenas uma lata de cerveja. Fechado? Beleza, né? A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue. Galera, só para a gente passar para a tabelinha, né? Vamos lá. Eu tenho uma concentração aqui. A concentração, no caso expressa em gramas por litro, ela diz quanto eu tenho em gramas do soluto, que seria aquela substância em menor quantidade, né, na minha solução, tá? Para cada litro de solução, que é o todo, a mistura do soluto com o solvente. E essa concentração expressa em gramas por litro é uma concentração chamada de concentração comum. Tudo bem? Beleza? A concentração comum, gente, ela é simbolizada pela letra C maiúscula e ela expressa a massa do soluto em unidade gramas, ok? Pelo volume da solução, certo? Em unidade litros. Perfeito? Beleza? Então, quando uma concentração está em grama por litro, ela é uma concentração comum. Ok? Beleza, pessoal. Vamos lá, né? A tabela nos diz que a concentração de álcool no sangue em gramas por litro, quando varia de 0,1 a 0,5, né, não tem influência aparente, tá? E ainda que com alterações clínicas, os efeitos, né? 0,3 a 1,2, euforia suave, sociabilidade acentuada e queda da atenção. Tudo bem? De 0,9 a 2,5, excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras. De 1,8 a 3, confusão mental, perda da coordenação motora. De 2,7 a 4, estupor. Tá? Na realidade, isso aqui é uma sensibilidade mediana, tudo bem? Tranquilo, não é uma sensibilidade total, você tem a sensibilidade, né, mediana, tá? Apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar. Como é morte possível quando a concentração é de 3,5 a 5, tá? O que o cara quer da gente, pessoal? Uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Galera, lá no enunciado, ele fala que para cada lata a gente tem essa concentração aqui. Então, como ele está amarrando aqui em 3 latinhas, essa pessoa vai ter uma concentração de 0,9 gramas por litro, 3 vezes essa concentração. E aí é só a gente ir na tabela e ver quais são os efeitos causados pela quantidade de álcool naquela concentração, certo? 0,9, gente, 0,9. Você tem o 0,9 nesse intervalo, tudo bem? Perfeito? Então você tem euforia suave, sociabilidade acentuada, queda de atenção, mas você tem o 0,9 iniciando também, né, esse teu intervalo aqui. Excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras. Então vamos lá, pessoal, vamos ver com 3 latinhas na mente, o que vai acontecer? Estupor e risco de parada respiratória? Não, isso só acontece quando a tua concentração está acima de 2,7, tudo bem? Beleza? Opa, vou ver a outra alternativa. Disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar. Não, porque desequilíbrio ao andar, ele está falando que está acontecendo com a tua concentração se iniciando lá em 2,7. O que mais que ele fala ali na letra C? Confusão mental e falta de coordenação motora. Isso acontece com que concentração, gente? Confusão mental. Opa, acima de 1,8.
certo? Ele não atingiu isso, ele está com 0,9, tá? Aparente normalidade, mas com alterações clínicas. Isso daqui é quando a tua concentração, né, aparente normalidade com alterações clínicas, ela vai até 0,5. Então, a letra A fala queda da atenção, da sensibilidade e das reações motoras, é o gabarito. Fechado? Ok? Beleza, né? Aprecie com moderação. Beleza? Então, galera, vou seguir mais umazinha. Vamos para a letra B, né? Para número 2, fechado, né? Número 2, falou em álcool, já fiquei logo, né? Então, após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença no sangue dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo após a ingestão, certo? Às vezes uma dosezinha, para mim, é diferente de uma dosezinha para uma pessoa de 1,50 m magrinha, que é diferente para um cara, né, com 2 metros fortão. Tudo bem? Tranquilo? Isso vai depender do peso, né, do metabolismo da pessoa, na realidade, certo? Enfim, gente, o gráfico mostra a variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos de mesmo peso, aqui ele amarrou a condição, que beberam 3 latas de cerveja cada um, em diferentes condições, em jejum e após o jantar, né? Um estava em jejum, bebeu 3 latas, o outro jantou, se alimentou, né? Aquilo que a gente recomenda, e bebeu 3 latinhas também. Beleza. Tendo em vista que a concentração máxima do álcool no sangue permitida pela legislação brasileira para o motorista é de, calma, 2 coisas, né? A concentração está em grama por litro de álcool no sangue, então a concentração máxima, e por que eu simbolizei por um cesão? Porque é uma concentração comum, certo? É de 0,6 gramas por litro, quer dizer que cada litro de sangue do indivíduo deve apresentar no máximo 0,6 gramas do soluto álcool, ok? Beleza? Agora calma, pessoal, isso daqui é uma legislação antiga, essa questão do Enem é uma questão antiga, tá? Ele vem falando, tendo em vista que a concentração máxima no sangue permitida pela legislação brasileira. Hoje em dia, para você dirigir, né, a tua concentração tem que ser 0, a ingestão tem que ser 0. Certo? A lei deu uma apertada, fechado? Tranquilo? Não vai você beber um negócio aí e falar que o palha falou na questão e a culpa é do palha, certo? Beleza? Então tá, né? O indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após aproximadamente. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse gráfico aí, né? Aquele que está em jejum está com a curva tracejada, beleza? Ok? E aquele que jantou está com a curva totalmente preenchida, certo? Galera, questão de interpretação de gráfico. O que eu tenho aqui na minha no eixo da ordenada, né? Álcool no sangue em grama por litro, concentração do álcool no sangue, certo? E aqui na abscissa, o que eu tenho na abscissa? O tempo após a ingestão. Após a ingestão de 1 hora, 2 horas de álcool, certo? Tranquilo? Ele ingeriu, né? O que vai acontecer, gente? Repara só as 2 curvas. O cara ingeriu o álcool, certo? Opa, a concentração de álcool no sangue está aumentando, beleza? Ela vai. Chega um momento que, se você não continuar ingerindo, logicamente, né, você ingere aquelas 3 latinhas e para, né? Opa, chega um momento que atinge um pico máximo. Ali você tem o máximo de concentração de álcool no sangue, certo? E depois começa a decair. Depois de um certo tempo, se você fizesse, por exemplo, um teste do bafômetro, depois de, sei lá, 7 horas, né? Poxa, a tua concentração aqui ia estar, né? Não sei se em torno do 0, mas abaixo do 0,1 provavelmente, certo? Mas enfim, pessoal, o que eu tenho na questão? A questão diz que ele está apto a dirigir com uma concentração máxima de 0,6, certo? Imagina só, o cara ingeriu a bebida em jejum. Após 1 hora de ingestão, pessoal, após 1 hora de ingestão, a concentração de álcool dele no sangue é lá em 0,95. Ele pode dirigir? Não, né? Aí depois, mais um pouquinho, 1 hora e pouco, o álcool no sangue dele está no máximo, certo? Atinge o pico. E aí vem caindo. Vem caindo, e eu tenho que chegar aqui, ó. Eu tenho que chegar aqui, pessoal, em 0,6. Certo? Perfeito?
Tudo bem? Cuidado porque eu não tenho que chegar em 0,6 na subida, eu tenho que chegar em 0,6 na descida. Tu imagina só, chegou em 0,6 aqui, caramba, tem meia hora, o cara vai fazer o exame, já passou 2 minutos, já subiu um pouquinho. Né? Tá? Tem que chegar a 0,6 na descida, né? E aí na descida, para chegar a 0,6, esse camarada que está em jejum precisou de quanto tempo, gente? Entre 4 e 5 horas, eu vou botar aqui o tempo de aproximadamente 4 horas e meia, certo? 4 horas e 30 minutos, para que ele tenha a concentração abaixo, né, de 0,6 e assim esteja por essa legislação antiga permitido para dirigir. Fechado? Enfim, pessoal, esse daqui demorou 4 horas e meia. E o outro? O outro tem, após 1 hora, uma concentração de mais ou menos 0,6. E aí ela sobe, vai até 0,70 e pouco, entre 1 e 2 horas, e depois começa a cair. E ela volta de novo a um 0,6 nesse instante de tempo aqui. A partir daqui, ela está abaixo e ele está, né, permitido lá a direção desse cara. Fechado? Beleza? Agora, demorou quanto tempo? 3 horas. Então, aquele que jantou, né, em função da alimentação, ele vai poder dirigir depois de um tempo mais curto. Ok? Beleza? Vai poder dirigir mais rápido. Fechado? Então, é só a gente olhar para a alternativa e ver, né? 3 horas e 4 horas e meia, respectivamente, porque ele fala do que comeu e daquele que está em jejum. Então, galera, letra C. Beleza? Ok? Vamos para mais umazinha? Olha só, para testar o uso do algicida sulfato de cobre em tanques para a criação de camarões, estudou-se em aquário a resistência desses organismos a diferentes concentrações de íons cobre, representados por CO2+. Tudo bem? Beleza? Aqui eu tenho íons cúprico, né? Que seria o cobre com o seu maior estado de oxidação. Fechado? Galera, os gráficos relacionam a mortandade de camarões com a concentração de íons cúprico, né? E com o tempo de exposição a esses íons. Tudo bem? Se os camarões utilizados na experiência fossem introduzidos num tanque de criação contendo 20 mil litros de água tratada com sulfato de cobre em quantidade suficiente para fornecer 20 gramas de íons cobre, estariam vivos após 24 horas cerca de... Gente, ele fala aqui que ele está dando gráficos, e a gente já vai ver esses gráficos, que relacionam a mortandade dos camarões com a concentração de íons cobre. Vamos ver em que unidade está essa concentração de íons cobre. Tanto no gráfico 1, a concentração de íons cobre que vem aqui na nossa bexiça, né, está em miligramas por litro, como no gráfico 2 também. Ó. Concentração de íons cobre que causa 50% da mortandade dos camarões em miligramas por litro, né? Miligramas de íons cobre para cada litro de solução, beleza? Então eu tenho concentração em miligramas por litro. Aqui eu estou vendo o percentual de camarões mortos no gráfico 1, tá? E conforme a concentração de íons cobre vai aumentando, o percentual de camarões mortos também vai aumentando. Isso daqui ele padronizou o tempo de exposição de 14 horas, tudo bem? Beleza? Né? Botou em diferentes recipientes, diferentes concentrações e viu o percentual de camarão que morreu após 14 horas em cada recipiente, certo? Aqui ele está vendo o tempo de exposição em horas em função da concentração de íons cobre que causa 50% da mortandade dos camarões, tá? Vai causar 50% da mortandade, né? Então o que vai acontecer? Se eu tenho, por exemplo, 96 horas, eu vou precisar, como a exposição é maior, né? Eu preciso de uma concentração menor para matar 50%, né, da comunidade de camarão. Fechado? Tranquilo? Então, tá? Agora, para 1,7 horas, eu preciso de uma concentração maior para matar os meus mesmos 50%. Eu quero matar 50%. Pô, aqui eu vou deixar um tempão.
Lá eu vou deixar um tempinho, então naquela que tem um tempinho tem que ter uma concentração maior para matar aquilo mais rápido. Fechado? Beleza? Então tá, pessoal. Agora vamos calcular a concentração de íons cobre na nossa solução. A nossa solução tem um volume de 20 mil litros e tem uma massa de íons cobre de 50 gramas. Gente, nós vamos passar isso daqui para miligramas do soluto para cada litro de solução, porque aí a gente vai poder achar esse valor no gráfico. Fechado? Então eu tenho 20 mil litros de solução e aí eu tenho nesses 20 mil litros de solução 50 gramas de íons cobre. Gente, para cada 1 litro, porque eu quero saber quantos miligramas por litro, para cada litro. Para cada 1 litro eu vou ter uma massa de quanto? Daqui para cá o meu volume diminuiu 20 mil vezes. Então daqui para cá minha massa vai diminuir 20 mil vezes. Eu vou pegar 50 e vou dividir por 20 mil. Beleza? Resolvendo essa regra de 3 na realidade, certo? Então tá, pessoal. Opa! 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a 1. E 20 mil, 2 vezes 10 a 4. Vou fazer essa conta aqui, 2,5. 2,5 vezes 10 a menos 3, porque quando eu joguei esse 10 a 4 lá para cima, eu, inverti o expoente, certo? 10 a menos 4 vezes 10 a 1, mantém a base, somos expoentes, menos 3. Perfeito? Beleza? Menos 3, o que, gente? 2,5 vezes 10 a menos 3, o que? Gramas. Opa, gramas de íons cobre 2+, para cada litro. 2,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que lá ele me dá a concentração em miligramas. Concorda comigo? Né? E aí, pessoal, 1 grama, ele é 1000 vezes maior do que miligrama, né? 1 grama tem 1000 miligramas. 1 grama tem 10 a 3 miligramas. Ok? Beleza? Então, se 1 grama tem 1000 miligramas, 2,5 vezes 10 a menos 3 gramas vai ter quantos miligramas? O miligrama não é 1000 vezes maior? Eu vou multiplicar isso aqui por 1000. Então tá, multiplicando isso daqui por 1000, que no caso é 10 ao cubo, eu vou cortar esses dois aqui e aí vai ficar 2,5 miligramas. Uma massa em miligramas para cada litro. Então a concentração está de 2,5 miligramas por litro, ok? Beleza? Beleza, pessoal, né? Vou passar. Galera, olha só. Concentração que a gente viu é de 2,5 miligramas por litro, tá? E ele quer saber o percentual, né? Ele quer saber, olha só, se os camarões utilizados na experiência fossem introduzidos num tanque, né, de criação, após 24 horas, qual seria o percentual de camarão morto, né? Vamos lá. Após 24 horas. Esse gráfico aqui está me dando um tempo de exposição de 14 horas. Certo? Perfeito? Então, eu vou olhar para cá. Tempo, 24 horas. Marquei. Encontrei esse ponto aqui. E eu quero ler a concentração. E como o gráfico me dá uma variação do tempo em função da concentração. Certo? Beleza? Eu tenho uma concentração aqui de 2,5, tá? 2,5 é a concentração que vai matar quantos por cento? 50%. Após quanto tempo? 24 horas. Então, como é essa nossa concentração? Metade, pessoal, da comunidade dos peixinhos, camarões, na realidade, vai morrer, ok? Beleza? Gabarito, letra C. Fechado? Vamos para mais uma? Pessoal, determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. 30 mil litros de água por segundo. Para evitar riscos de fluorose,
a concentração máxima de fluoretos necessária, né, nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 miligramas por litro de água. Então a concentração máxima de fluoreto não pode passar disso aqui, gente. 1,5 miligramas para cada litro de água. Ok? Se eu tiver 2 litros de água, eu vou poder ter 3 miligramas de fluoreto. A concentração vai ser a mesma, estou mantendo a proporção, certo? Só que, vamos continuar lendo, a quantidade máxima dessa espécie, o fluoreto, né, que pode ser utilizada com segurança para evitar a fluorose, né? Ela não pode ultrapassar essa concentração. Para cada 1 litro, eu não posso ter mais de 1,5 miligramas. No volume de água tratada em 1 hora, nessa estação gente, em 1 hora. Pega aí, primeira coisa, ele está falando que esse é o volume de água tratado por segundo. Então, cada 1 segundo está tratando 30 mil litros de água. Só que ele quer saber o máximo de fluoreto para cada 1 hora, para não, né, ultrapassar a concentração ideal, tá? Para cada 1 hora, gente, 1 hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos. Se em cada minuto eu tenho 60 segundos, concorda? 60 minutos eu vou ter 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então 1 hora tem 60 minutos e tem 3.600 segundos. Só que, se por segundo eu trato 30 mil litros, em 3.600 segundos eu vou tratar um volume muito maior. Beleza? Certo? Opa, vou fazer essa conta aqui, gente. Na realidade, vou botar assim, 3,6 vezes 10 ao cubo, certo? 3,6 vezes 10 ao cubo, tá? Andei com a vírgula 3 vezes para lá, né? E aí por isso que eu multipliquei por 1000, certo? Porque eu diminuí por 1000 andando com a vírgula 3 vezes para lá, tá? Isso vezes 3 vezes 10 a 4. Pessoal, andei com a vírgula 4 vezes para lá, por isso que eu multipliquei por 10.000. Fechado? Tranquilo? E aí, 3 vezes 3,6 vai dar, gente, 10,8. 10 vezes ao cubo vezes 10 elevado a 4, mantenho a base, somos expoentes. Esse vai ser o volume de água tratado em apenas 1 hora. Beleza? Ok? Pessoal, o cara fala que para cada 1 litro eu tenho que ter essa massa de fluoreto, né? E em 1 hora eu estou tratando 10,8 vezes 10 a 7 litros de água. Beleza? Para manter essa proporção, eu vou ter que ter uma massa de fluoreto de quanto? Né? Galera, você vai fazer 10,8 vezes 1,5, 10,8 vezes 1,5 dá 16,2 vezes 10 a 7, o que, pessoal? Miligramas. Beleza? Ok? Só que a resposta está em quilo. Logicamente que você já olhou e já marcou. Letra E. Certo? Perfeito? Tranquilo? Tá? Vamos passar miligrama para quilo agora, né? Poxa, miligrama é a milésima parte da grama. 1000 vezes menor que 1 grama. Então, se eu quero passar para grama, eu tenho que dividir isso daqui por 1000. Dividindo isso daqui por 1000, pessoal, vai dar 16,2 vezes 10 a 7, dividido por 1000, 16,2 vezes 10 a 4. Passei para grama. Só que, pessoal, em 1 quilo eu tenho 1000 gramas. 1 grama tem 10 a menos 3 quilos. Certo? Então, o que vai acontecer? Para eu passar de grama para quilo, eu tenho que dividir por 1000 de novo. Aí, o que eu vou fazer dividindo por 1000? Opa, vai sobrar o que, pessoal? 10 a 1. 16,2 vezes 10 a 1, mesma coisa que 162 quilos. Ok?
Beleza? Então, eu vou dar um tempinho aqui nas nossas questões de soluções e daqui a pouco tô de volta com vocês para a gente dar sequência nesse assunto. Fechado? Grande abraço, tá?